O que eu queria contribuir ainda nesse gancho do que a gente está falando aí é um relato. A gente está falando sobre como é que funciona a educação no nosso país, voltada para as inclusões, né? Mas eu tenho um relato que eu assisti recentemente que é muito interessante, cara, que é do... Não sei se vocês conhecem o Peter Jordan, do Ei Nerd. É um produtor de conteúdo muito famoso, brasileiro, aí no YouTube já há muitos anos. Ele tem muito... O trabalho dele muito, muito foda. E ele, esse dia, numa entrevista, ele dando um relato que ele tem um filho com TDAH, certo? E esse filho estudava um colégio particular aqui no Brasil, e em determinado momento, ele já sabendo que o filho dele tinha essa vivência dessa questão do TDAH, né? Ele tinha os laudos médicos, psiquiátricos, todo, e ele foi chamado a uma reunião de pais. E o pessoal começou a falar, o seu filho tem isso, tem aquilo, tal, tal, tal. Ele pegou e tentou inserir o problema do filho dele. Ele falou assim, meu filho tem TDAH. Ele disse que imediatamente ele foi interrompido pela diretora, que abordou ele assim, falou, pai, você toma muito cuidado, que os filhos são muito malandros, enganam os pais, tal. Ele falou, cara, aquilo foi uma facada no coração para mim, porque assim, eu tinha todos os laudos psiquiátricos, entendeu? E ele falou assim, putz, ele se sentiu desolado, ele não sabia o que fazer. Até que depois, nesse relato dele, ele fala assim, depois que a gente mudou para os Estados Unidos, ele com a família dele, ele tem 2 filhos, colocou um filho em cada colégio, e lá é assim, né, cara? Lá é colégio municipal, lá o ensino municipal é top de linha. E minha intenção aqui não é nem fazer um paralelo para criticar o ensino público nosso, mas só para certificar como a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. E quando ele chegou nesse colégio, o filho dele chegou nesse colégio municipal, lá na Califórnia, a hora que ele abordou o assunto, os professores, os diretores foram super receptivos com ele, deram toda a abertura para ele, para entender as dificuldades tal, que o filho dele tinha, sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, Letícia? E ele falou que na primeira reunião de pais, ele foi chamado para uma reunião, só ele, a mulher dele, os professores, a diretora, e tinha uma pessoa que ficava em pé no canto da sala, observando e anotando, que ele não sabia quem que era essa pessoa. E o filho dele participando da reunião, os professores começaram a falar como é que está sendo o comportamento do filho dele, quais as dificuldades e tal. Ele ainda fala que tentou ainda falar, pô, filho, você tem que prestar mais atenção, tal, para entrar naquele jogo dos professores, né? E de repente ele foi interrompido por essa pessoa que estava em pé anotando, que a pessoa chegou e falou assim, viu, mas o menino, ele senta onde? Na sala de aula. Ele senta atrás? Então a partir de agora ele vai sentar na primeira fileira. Aí ele ficou espantado com aquela reação, não entendeu, né? E continuou, a reunião continuou. Aí, de repente, a pessoa interrompeu de novo, falou, viu, o menino, a partir de agora, ele vai ter mais 2 horas para fazer a prova, além dos outros alunos, entendeu? Daí ele descobriu que essa pessoa era uma psicóloga do município. E lá, os colégios, as escolas, eles têm que seguir à risca o que essa fiscalização exige, entendeu? De adaptação. E eles têm já essa abertura, essa abordagem, justamente por dar essa importância muito grande na educação de base. E sabendo dessas diferenças, das dificuldades, ele falou, cara, aqui lá eu me senti muito abraçado. É uma pena, porque a gente estava no nosso país natal e você tinha um preconceito muito grande. Ele até fala que ele mesmo, no começo, ele não entendia a dificuldade do filho dele. Ele achava que só com uma conversa mais rígida ele conseguia extrair coisas do filho. Mas com o tempo ele foi entendendo que aquilo era uma coisa que... Ele falou, pô, meu filho tomava, ele tomava Ritalina, ele tinha um acompanhamento psiquiátrico, então não era uma brincadeira, entendeu? Então eu quis compartilhar esse relato aqui porque, pô, sentir essa diferença na pele, quando você tem em casa, o baque é muito forte, né? Aquele choque, você fala, puta, você se sente impotente, né?